Então nós estamos observando a construção como um todo. E nós vimos que essa parte aqui é dedicada hoje ao Hotel Mosteiro. Esta outra parte que está aqui e aqui foi vendida para a prefeitura. Esta outra parte, mais para cá, então, é onde nós temos um ambiente onde nós acolhemos as irmãs idosas e doentes que foram para as missões trabalhar e por causa da saúde, por causa da idade, precisam ser cuidadas. Então nós temos aqui uma infraestrutura para cuidar dessas irmãs. Essa outra parte aqui, então, é mais a residência das outras irmãs que têm condições de trabalhar, de acolher e também de colaborar no cuidado das irmãs idosas. Mesmo que para o cuidado das irmãs idosas, nós temos enfermeiras, temos técnicas de enfermagem e temos um médico que semanalmente visita as irmãs. E essa outra parte aqui, que é maior, então nós temos também um ambiente para acolhermos as irmãs que chegam até nós para retiro, para encontros. Então nós também temos condições de acolher. Então, na verdade, todo este complexo foi construído no passado, pouco a pouco, em vista da residência das Irmãs Francesas, que foi esse prédio aqui, inaugurado em 1920. Depois, então, aos poucos foi sendo construído parte por parte, também aqui aparece um pouquinho a capela. E então, tendo em vista a educação, a formação das moças, aqui, filhas dos imigrantes, e também a formação das moças que buscavam vida religiosa. Então, este foi o objetivo pelo qual foi crescendo conforme a necessidade da época. Então, essa imagem de São José foi trazida pelas irmãs francesas, que chegaram aqui, na época era Conde d'Eu, depois se tornou Garibaldi, o município de Garibaldi. Então, como o nosso patrono é São José, é claro que elas foram buscar uma imagem de São José que significasse para elas e para as pessoas que entrassem nesta casa. Então, o que caracteriza a imagem da França, feita na França, são os olhos. Os olhos são de vidro, e eles transmitem um brilho especial para a fisionomia da estátua. E nós temos aqui ao lado o carimbo que diz de onde veio a imagem. Então, é a estátua, a casa da estátua religiosa, e aqui diz Paris. Então, essa foto é de Le Puy 2016. É uma região de rochas vulcânicas. Então, ultimamente aproveitaram as rochas vulcânicas para colocar algum símbolo que era importante para eles. A primeira construção feita foi a de Saint-Michel. Aqui são mais de 200 degraus para a gente subir até a igreja Saint-Michel. Na outra rocha vulcânica, após a Revolução Francesa, fundiram os canhões e ali colocaram Nossa Senhora. Deram o nome de Notre-Dame de la France, Nossa Senhora da França. E na outra rocha vulcânica, então, como a congregação de São José surgiu aqui em Le Puy, colocaram a São José. Ele está de frente para Nossa Senhora. Aqui está a catedral onde as irmãs foram recebidas na congregação. Perto de onde está esta árvore é uma pequena praça, e no meio da praça tem uma placa que diz Praça do Martírio. Aqui estava colocada uma guilhotina. Aqui também aparece ainda o hospital que as irmãs trabalhavam no início, no cuidado especialmente dos homens que iam para a guerra, porque a guerra era corpo a corpo, então havia muitos homens machucados e pobres e pessoas abandonadas, então elas atendiam os doentes aqui. Depois, com o tempo, foram acrescentando a construção, né? Foi crescendo e tal. Então essa aqui é a cidade onde surgiu a congregação das Irmãs de São José, hoje dita São José de Chambéry.
Aqui é a nossa árvore, digamos, a árvore genealógica da congregação, o começo, pelo menos. Então, aqui está Le Puy, depois vem Lyon, depois vem Chambéry, e vai indo, e vai se expandindo. Então, ela olhando para este quadro, ela disse assim, já sei o nome do memorial. Uma semente plantada em Garibaldi. Aqui, para a gente perceber, em geral, aqui nesta sala, está a parte manual, a arte das irmãs que vieram da França, que trouxeram consigo toda aquela preparação que eu disse que quando as irmãs de Moutier fossem para uma missão, deviam ir para se aperfeiçoar em todas as coisas para poderem colaborar com a realidade que elas fossem enfrentar. Então, esse estandarte era usado nas festas da escola e nas procissões de Corpus Christi, alguma outra coisa que identificasse a escola. Então diz assim, ali embaixo tem o papel que diz assim, o pano e a estampa vieram da França. O bordado foi feito por uma irmã aqui em Garibaldi. Como ele tem frente e tem verso, a arquiteta colocou um espelho para que vocês pudessem enxergar também o verso do estandarte. Então, se vocês vão mais de lado, vocês enxergam que atrás é Nossa Senhora e na frente São José. Quando uma moça quer ser religiosa, ela não é logo freira, não é logo irmã. Então, tudo na parte da formação. Então, ela vem de casa, a saudade da família, não sabe se é bem isto, não sei se eu vou para casa, não sei o quê. Então, deixa passar. Então, você faz algumas atividades bem diversificadas para a pessoa ir se adaptando um pouquinho. Tá? Quando ela está mais serena, então começa o discernimento. Porque senão a pessoa está muito assim, com a influência da saudade, a pessoa não consegue discernir. Vai para casa, depois se arrepende que aí quer voltar. Aí não fica bem, né? Depois, então, quando a pessoa já está mais firme e é isto mesmo, então ela pede por escrito para ser irmã. Então, a gente diz assim, a freira é a esposa de Cristo. Então, a freira vai se vestir, a moça vai se vestir de noiva, porque ela vai ser esposa de Cristo. Então, este traje aqui é o traje que as noivas aqui de Conde de Garibaldi usavam quando casavam. Qualquer moça, não é só a freira, né? A freira era baixinha, então o vestido ficou curto. E a manequim é alto, mas não dá para botar babado, né, na roupa. Então, e diz assim, que as mães deviam ajudar a noiva a bordar seu vestido. Então, as irmãs francesas ajudaram as postulantes a bordarem o seu traje. E se vocês virem aqui mais perto, vocês vão perceber a perfeição dos pontos que estão aqui nesta roupa. Era a época de cauda, não muito longa, e era a época do véu da testa para trás. Depois, então, foi mudando um pouquinho. Aqui no ano 1960, passou a ser esse outro tipo de traje de noiva, então, que a gente chama de túnica. E era a época em que as noivas, em geral, usavam o véu frente e trás. Que depois era o noivo que erguia o véu da noiva, na hora da cerimônia. Tá? Quando então acontecia isto, então para a missa de começar a ser freira, a noiva, a postulante entrava com traje de noiva e começava a cerimônia, né, tá, tudo. Os familiares também estavam ali presentes, outras pessoas também que queriam participar. Daí lá para as tantas da cerimônia, o bispo ou o padre que estava coordenando a cerimônia dizia assim, se é isto mesmo que vocês querem, então vocês saiam e vistam-se com o hábito religioso e retornem aqui. Aí então, cada uma de nós tinha uma irmã para ajudar a vestir o hábito religioso, para que vocês não pensem que seja fácil vestir tudo isso aqui, né?
Tá? Então, a noviça não recebe o crucifixo porque ela ainda não tem os votos religiosos. Ela vai ficar 2 anos estudando as constituições das irmãs, vendo como é que é, continuando o seu estudo em teologia, em catequese, em Bíblia, conforme cada... Né? E daí, então, veste toda esta roupa aqui. E eu pergunto, vocês reconhecem aqui o traje da viúva? Certamente. Porque o que a viúva não tinha? Não tinha o terço, não tinha o crucifixo e não tinha isso aqui. Isso aqui foi apenas uma coisa mais estética para tirar o escuro da toda a roupa da irmã. E quando a irmã ia para a rua, ela ia assim. Porque as viúvas iam para a rua. Então vejam, as irmãs se vestiram, aquelas primeiras moças se vestiram de viúvas, por quê? Para poderem ir fazer obras de caridade junto às pessoas necessitadas, sem precisar levar o pai, ou a mãe, ou o marido. Agora, as viúvas podiam ir com outra viúva. Então, as irmãs sempre andavam 2 a 2. E ninguém falou mal porque estavam sem o pai ou sem a mãe, porque era viúva, parecia viúva. Ou, digamos assim, foi pena, porque o padre Medaille não pediu que ficasse hábito assim. Era para poder fazer o bem sem serem mal faladas. Mas trocou de século, as irmãs continuaram com esta roupa. Trocou de moda, as irmãs continuaram com esta roupa. Chegou o Concílio Vaticano II, 1964, 65, por ali, foi decidido, lá no Vaticano II, pediram o tal de adjornamento. Quer dizer, todas as congregações fossem estudar a origem delas e o que é que o fundador ou fundadora pedia para elas. Então, nós também fomos estudar. Fizemos um capítulo que todas as irmãs tiveram que estudar, todas, a nossa origem. Mas ficar atenta ao que é que o padre pediu lá no começo. Ele pediu que elas trajassem de viúva para poder ir fazer o bem sem precisar o pai ou a mãe. E hoje em dia, quem é que tem o pai e a mãe grudado neles? Nem as crianças pequenas assim não querem o pai e a mãe perto. Eu vejo as crianças que vão para a escola, primeiro dia a mãe vai junto, tudo bem, de mãozinha dada. Mas no segundo dia, mãe, solta essa mão ali, eu já sou grande. É a outra moda, só que a gente tem que ir se adaptando. Então o que é que nós fizemos? Nós fizemos todo o nosso estudo e dissemos assim, olha, o padre Medaille diz assim, vocês devem se distinguir por serem pessoas firmes em Deus e pelo jeito que vocês trabalham junto com as pessoas. Esta é a distinção de vocês. Porém, vocês precisam viver a mística da unidade. Então, dentro, eu tenho que me trabalhar. Porque, às vezes, dá vontade de uma fofoca, zero fofoca. Zero isso, zero aquilo. E, às vezes, a gente cai. Recomeça a marcha e vai em frente. Né? Então, quer dizer, a distinção é esta. Depois, onde ele fala assim, cuidem para que a roupa seja de acordo com a idade e que seja também de acordo com o clima da região. Então, não era a roupa da viúva, sempre. Lá era naquele momento, mas não era sempre. Então, nós começamos a pensar assim, agora nós temos que voltar àquilo que o padre Medaille pediu. Então, nós de repente daqui passar para cá, nem pensar. Daqui nós passamos para isto aqui. E eu, como eu trabalhava numa escola, eu tinha outras 2 minhas companheiras, também da minha idade mais ou menos, cheias de vigor e cheias de tudo, vontade de transformar o mundo, nós dissemos assim, vamos envolver os alunos na escolha do nosso traje. Aí então, nós passamos de sala de aula em sala de aula. O Papa pediu isto e tal, o Papa não, o Concílio Vaticano II pediu isto e tal, e tal.
E vocês, que sugestão vocês dão? Ah, irmã, tire um pouco desta roupa daqui. Irmã, eu estava com esse traje assim. Tire não sei o que. E também, um véu muito grande, irmã, bota que tal um véuzinho pequeno? E eu ia desenhando no quadro. Eu já sabia qual era o modelo que nós íamos ter. Nós tínhamos este modelo. Eu botei aqui o modelo. Então eu tentava desenhar um pouquinho conforme a sugestão que os alunos iam dando. Aí, porque eu disse assim para as irmãs, vocês já pensaram? No sábado eu vou dar aula assim. E na segunda-feira eu vou chegar assim. Qual vai ser a reação dos alunos? Vamos prepará-los. Aí então chegou o tal do dia. Então no sábado vamos dar aula assim. Na segunda-feira, quando nós chegamos, eu disse, meu Deus do céu, qual será a reação das criaturas? Ah, que bonito, bem como nós desenhamos. Que são presentes que as irmãs ganharam quando iam para uma missão difícil. Então elas ganhavam, a época era de dar para a pessoa que ia para uma situação difícil, dar uma relíquia de santo. Então se chama-se aqui relicários. No fundo daqui nós encontramos pinturas. Realmente as irmãs que vinham da França vinham preparadas para tudo, para música, para pintura, para bordado, para costura. Então nós temos aqui em cima é a pintura a óleo a mão livre. Aqui é pintura também a óleo, porém é pintura sombra. Então a pessoa coloca o objeto sobre o pano, depois usa uma escovinha especial e uma tela. Por cima do objeto faz respinga devagarinho e depois retira o objeto e completa a mão livre para fazer os destaques do objeto que está ali. As malas de viagem das primeiras irmãs. Mas aqui, ó, eu acho que muita coisa veio aqui, porque elas trouxeram tudo que puderam trazer. E aqui do lado tem assim, destino Porto de Paranaguá, porque lá no Porto de Paranaguá tinham que trocar de navio. Aqui o que nós temos? Objetos da Madre Justina Inês. E aqui das primeiras irmãs. Nós temos aqui também a balança que elas usavam para pesar a carta. Então as irmãs foram para a França para uma grande assembleia e na volta passaram por Roma. E então tiveram a graça de ter uma audiência com o Papa Pio XII. E elas contaram para ele que tinham lido a carta que ele escreveu sobre as missões e que tinham gostado muito e que elas estavam de volta da França, vindo aqui para Garibaldi, que era uma missão nova da congregação. Então ele disse, eu estou apoiando a missão de vocês. E para significar isto, para vocês guardarem isto, que eu estou apoiando, então ele tirou o solidéu dele e deu para elas, disse, levem de lembrança, e eu estou indo com as minhas orações junto de vocês, para que vocês se saiam bem lá na missão de Garibaldi. Era uma época que não havia luz elétrica, então nós temos aqui o quê? Os lampiões, né? Também, como não havia fogão elétrico, não havia fogão a gás, então era tudo na base dos fogareiros. Aqui são louças que elas traziam da França, ganhavam também, mas aqui é mais coisas que vieram da França. E aqui em cima, presentes que elas ganhavam também, não é? Aqui nesta outra prateleira são as artes manuais. Tudo aquilo que elas nos ensinaram a fazer. Tricô, crochê, andoti, frivoleté, ponto cruz. Aqui embaixo estão as matrizes das flores artificiais e aqui a parte de costura. Hoje em dia usa-se muito a data show para dar uma palestra, coisa parecida. Na época, isto aqui era uma maravilha. Então se dava um conteúdo sobre, no caso, a paixão de Cristo, depois era outro assunto, então rodeava aqui, rodeava lá, trocava de imagem e ali passava outro assunto. Aqui são sobras de ventiladores, que na verdade era mais ruído do que vento, né? Aqui os rádios, essas coisas. Aqui
o instrumento anterior ao acordeão, o bandeon. Aqui a sobra das canetas ponta de aço. A ponta de aço, aqui tem uma armada. Então era um haste, colocava a ponta de aço, depois tinha que ir lá no tinteiro molhar a tinta, molhar a caneta na tinta e escrever memorial, M-E. Depois vai pingar, M-O, molha lá, R-I, molha lá, né, tá. Depois surgiu a Parker 51, que tinha uma borrachinha dentro, a gente, tipo conta-gotas, a gente apertava a borrachinha em cima do tinteiro ali, ele enchia de tinta, dava para escrever a página inteira sem precisar ir buscar a tinta. A nossa arquiteta, a Maria Beatriz Medeiros Cotter, quis entender e explicitar como é o carisma das Irmãs de São José, a espiritualidade, para expressar isto aos visitantes que chegassem até nós. Então, nós sabemos que a comunhão é algo dinâmico, mas deve começar dentro de nós. Eu devo ser uma pessoa que vive a comunhão e que transmite a comunhão e convida as pessoas para fazerem a comunhão, ou seja, a unidade entre Deus e entre nós. E o Padre Medalho, nosso fundador, colocou para nós 3 mistérios da religião católica que nos ajudem a motivar e a inspirar como se vive a mística da comunhão, a mística da unidade. Então, ele iniciou com a Santíssima Trindade, 3 pessoas, um Deus. As 3 pessoas colaboram uma com a outra, uma quer estar disponível para a outra pessoa, colaborando na salvação da humanidade. Por que Deus Filho se fez um como nós e um dentre nós? Para nos mostrar como é maravilhoso quando as pessoas vivem a unidade e as pessoas colaboram para que esta unidade seja verdadeira. Então, a encarnação de Jesus que nos ensinou que a fraternidade, a bondade, o perdão. Então, nós precisamos olhar para Deus Filho, que se fez um como nós e um dentre nós, e nós seguirmos o seu exemplo, o seu testemunho e vivermos a sua palavra. E depois também ele colocou para nós a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da comunhão. Então, nós rezando, contemplando estes mistérios, somos motivadas a nós vivermos a comunhão entre nós e a estimularmos as pessoas através da evangelização para que também vivam e construam o bem, a verdade, a fraternidade entre as pessoas. E nos deu 3 virtudes que ela entendeu como são básicas e na verdade são básicas para a vivência da comunhão, que é a simplicidade, a humildade e a cordial caridade. Não é qualquer caridade, uma caridade que brota do coração. Então, ela quis colocar isto neste painel e ela colocou como pano de fundo. Então, nós temos aqui as palavras escritas. Então, nós encontramos a humildade, a cordial caridade, simplicidade, formam o fundo. Mas o que ela quis entender com isto? Que se nós não vivermos a simplicidade, a humildade e a cordial caridade, não estamos ainda aptas a construirmos a comunhão. E a síntese que o Padre Medalho deu para nós da Bíblia, o João 17, e ele, Pai, que todos sejam um. Esta é a frase síntese, mas ela carrega consigo toda a explicação da vivência do nosso carisma. Então, a arquiteta nos ajudou a colocar aqui nesta sala as roupas litúrgicas que eram usadas antes do Concílio Vaticano II. Então, conforme a cor, então, corresponde às datas, às festas litúrgicas. Então, o vermelho é o martírio, santos que morreram mártires, o branco é Nossa Senhora, ou então outras festas mais solenes também. Aqui também nós temos
uma roupa, o padre com a roupa, como é que eu vou dizer, no estilo próprio de uma celebração solene. Então, nós temos aqui um manequim vestindo a roupa característica de um padre. Então, isso aqui nós dizemos que é a batina, aqui a sobrepeliz, a estola do poder sacerdotal e a capa solene de uma celebração mais importante, mais solene, mais festiva. E o barrete da autoridade. Este é o traje a rigor, digamos, especialmente antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu nos anos 1964, 65, até ficar pronto, né? Então, hoje em dia já é mais simplificado. Aqui nós temos o púlpito, onde, no caso, o padre iria para fazer a homilia, ou seja, o sermão, explicar a palavra de Deus para o povo, estimulando para a vivência em família. Aqui nós temos objetos de madeira. Então, esses objetos foram confeccionados pelas primeiras irmãs que vieram aqui para esta região. As irmãs que vinham da França para o Brasil, elas vinham preparadas para tudo, inclusive para a marcenaria. Então, nós temos aqui alguns modelos, alguns exemplos apenas, porque não dá para a gente colocar todas as coisas. O que nós temos aqui em cima, no alto, são as estações da Via Sacra, que as irmãs trouxeram da França. Então, a arquiteta achou por bem, e nós também concordamos, que ficasse aqui para a gente também lembrar delas, que elas pensaram em tudo para a missão aqui no Brasil ter os seus frutos positivos. E aqui nós temos também vasos, candelabros, castiçais, para exemplificar aquilo que as irmãs ou elas ganhavam de presente, ou elas traziam, ou elas mesmas trabalhavam com a parte da pintura. Como nós já vimos, elas trabalhavam com pintura em tecido, mas também em vidro. Aqui, este objeto aqui, ele era usado quando era levada a comunhão para alguma pessoa doente. Então, aqui dentro consta que tem uma vela, e aqui em cima a pessoa que carrega este instrumento, ela também com o dedo vai tocando o sininho para dizer atenção, está passando o Cristo Eucarístico para uma pessoa que está doente ou necessitada. Então, aqui nessa vitrine, a arquiteta colocou os trabalhos manuais feitos pelas irmãs francesas, e elas nos ensinavam a fazer esses mesmos trabalhos. Então, nós temos aqui uma parte de pintura à mão livre, nós temos o ponto pintura agulha, aqui também nós temos ponto pintura agulha, e nós temos então também as telas, os dizeres, também de acordo com a celebração ou a festa do dia, então eram colocados também na liturgia panos, toalhas, de acordo com a celebração que estava acontecendo. Então, aqui, et nos venimos ad te, da nobis aquam vitae, eis que nós viemos a ti, dá-nos água viva. Aqui, então, nós temos a foto da Madre Saint-Jean Fontbonne, a restauradora, logo após a Revolução Francesa. Aqui nós temos a Madre Maria Adélia, foi aquela que deu a licença para as irmãs virem de Moutier para Conde de, na ocasião em que o Frei Bruno estava solicitando a vinda de irmãs francesas para a formação das filhas dos imigrantes. Aqui nós temos a Madre Saint-Jean Marcoux,
aquela que enviou irmãs para Moutier e iniciou a missão em Moutier, na França, na Grande Savoia. E de lá depois vieram as irmãs aqui para Condé. Então aqui nós temos a foto do Frei Bruno Guillonnet, capuchinho, que foi o começo da vinda das irmãs da Savoia para Condé. E aqui nós temos então a Madre Margarida de Jesus, que foi a primeira provincial aqui em Condé. A arquiteta se mostrou sempre muito sensível ao que ela percebia na casa. Então ela percebeu esta fresta na parede e ela perguntou: o que é isto? Então a gente respondeu: aqui é a caixa do correio. Dentro destas salas era o local onde se reuniam as madres para conversar sobre quais obras abrir para responder às necessidades do povo. Então ela disse assim: então por aqui entravam todos os pedidos, sim, todos os pedidos para abrir missões, mais aqui no sul do Brasil, todas as correspondências entraram por aqui. Então diz ela, então agora nós vamos colocar aqui a síntese da missão aqui nesta região aqui. A semente da árvore da congregação que foi plantada aqui em Garibaldi pelo semeador, esta árvore cresceu e se expandiu. Se expandiu tanto que no livro que consta a celebração dos 100 anos da presença das irmãs aqui em Garibaldi, diz que nestes 100 anos foram abertas 80 obras aqui no sul do Brasil, desde Santa Catarina até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Então ela quis colocar aqui neste painel Garibaldi, a casa que nós já conhecemos, o Complexo São José. E neste Complexo São José aparece o próprio São José como uma coincidência entre aspas, porque eu acho que é mais um sinal da presença do próprio São José aqui. Nós não tínhamos foto do todo dessa construção, então uma irmã quis tirar a foto do São José que está aqui em nosso jardim, e depois ela foi lá no alto da ermida para tirar a foto do todo do Complexo São José. E na época usava-se aquelas máquinas que precisava passar adiante a imagem, ela não ia adiante, tinha que passar. Então, não sei se ela não passou adiante ou o quê, mas ela fotografou a casa toda e apareceu São José aqui. E não é um remendo colocado por cima, porque a gente percebe a roupa de São José e ao mesmo tempo a gente percebe as janelas. Então é alguma coisa de algum sinal. O que é, não sei. Mas então, ela colocou também aqui fotos que ela pôde aproveitar de algumas construções feitas nas missões onde as irmãs foram assumindo. Então, ela colocou a legenda para que a gente pudesse ir localizar a que casa corresponde, a que missão, a que localidade. Então, não estão aqui todas as fotos porque esconderiam a própria árvore, mas também, não sei se ela encontrou fotos que pudesse aproveitar para a composição do painel. Mas o que me chamou muito a atenção da parte da arquiteta foi como ela colocou a síntese desta missão nos 100 anos aqui no Rio Grande do Sul. Então diz assim: diante das missionárias abria-se um vasto campo de apostolado no caminho a ser percorrido passo a passo ao longo da história. O ardor apostólico da pequena comunidade não se limitou assim a um grupo, mas como faz a semente, multiplicou-se e desafiou a realidade, respondendo com muitos jeitos, conforme o jeito dos clamores
e das necessidades do povo. As dificuldades de adaptação, língua, costumes, cultura, não impediram a expansão de escolas na região colonial italiana, nos campos de vacaria, na região alemã, na capital e no sul do estado. Este aqui é um livreto que nós, na celebração dos 100 anos, nós fizemos todo um movimento com leigos, com as comunidades onde as irmãs trabalham. E nós temos na congregação pessoas leigas que também vivem a nossa espiritualidade, que nos ajudam a construir a unidade entre as pessoas e a fazer o bem. E se dispõem também a colaborar, algumas como voluntárias, outras são também remuneradas. Então, este aqui é um material próprio que para nós acompanharmos também a formação de leigos e leigas que desejam viver a nossa espiritualidade e colaborar na missão. Então, esta imagem de São José é a expressão da fé das irmãs nos primeiros tempos que estavam aqui em Garibaldi. Então, uma certa ocasião, as irmãs não tinham a água necessária para continuar a construção, a água suficiente para as construções e para as outras necessidades delas. Então, elas fizeram, diante desta imagem, fizeram uma novena a São José e colocaram uma garrafa com água para pedir a São José que desse um jeito de conseguir água para esta realidade aqui. Acabada a novena, chamaram um senhor que tem essa sensibilidade de encontrar com uma forquilha de uma vara, encontrar água, e a água foi encontrada, e nós temos esta água até hoje. Numa outra ocasião, elas estavam com poucos recursos financeiros, então elas precisavam comprar medicamentos, precisavam viajar também para as reuniões da congregação e não tinham o suficiente. Então fizeram outra novena a São José e colocaram ali aos pés da imagem umas moedinhas e disseram para ele assim: ó São José, dá um jeito, nós estamos precisando. E fizeram a novena. Quando, dias depois que acabou a novena, chegou um senhor e diz lá nos nossos anais, fez uma oferta significativa em dinheiro e desapareceu. Nós não sabemos quem é essa pessoa, mas as irmãs foram atendidas na sua solicitação. Então elas escreveram: Elles m'ont établi gardien prover do cette maison. Quer dizer, elas me estabeleceram guarda e provedor desta casa. Aqui nós temos então já objetos mais rústicos, mas eu gosto de observar aqui como era feita a conservação dos objetos. Hoje em dia, quando estraga, se bota no lixo e o lixo fica grande. E aqui a gente percebe toda a restauração que elas iam fazendo conforme a necessidade. Aqui então nós temos panelas, né? Elas usavam para fazer o sabão, para fazer chimias, para a cozinha, era o que elas tinham. E estas bilhas era para colocar a água. Nós sabemos que o alumínio conserva a água mais fresca que qualquer outro material. Então elas usavam essas bilhas para colocar a água para as irmãs beberem. Aqui nós temos todo esse ambiente, ele exemplifica para nós o trabalho mais forçado que elas faziam, porque não se dedicavam apenas ao bordado, à pintura e a coisas delicadas, também coisas mais rústicas e coisas mais exigentes. Então, nós temos aqui exemplificações do tear. Elas também confeccionavam calçados. Aqui era a máquina de costurar os calçados. Aqui para a prensa. Aqui elas confeccionavam as vassouras de vegetal
para a limpeza da casa. Então, isto aqui tudo era usado para apertar e manter a vassoura na forma necessária. Aqui atrás da máquina, nós temos uma foto dos tijolos que as irmãs faziam para responder aqui a construção. E aqui no painel também nós temos a plaina, isso aqui é para cardar a lã. Quer dizer, elas trabalhavam realmente para responder à necessidade da época. Não havia lojas que encontrassem as coisas. Aqui para debulhar o milho, então a espiga é colocada ali, depois aqui é tocado, né? E é o que sai o grão. Aqui nós temos também objetos de época. O rádio de época, sim. Outros objetos também. As caixinhas que nós conhecíamos muito bem essas coisas, porque às vezes as pessoas ofertavam bolachas, então as irmãs guardavam para aproveitar a embalagem. Aqui esta barriquinha, elas levavam água, quando iam trabalhar na colônia, elas levavam água dentro desta barriquinha. Como nós já vimos ali atrás que as irmãs iam a cavalo para visitar as irmãs da missão, então aqui nós temos alguns resquícios de cavalo, de sela, o selim, que era usado na época. E aqui nós temos, então, outros objetos que eram usados na parte da marcenaria. Aqui para plantar árvores ou para postes, aqui para carregar o pasto para o gado, né? E as outras coisas todas. Esse aqui era o balcão da marcenaria. Então aqui as irmãs colocaram muitas vezes as mãos para o trabalho que elas executavam, né? E aqui tem uma frase que a arquiteta quis colocar aqui: inseridas no povo de Deus, nossa vocação de irmãs de São José é vocação de comunhão. Faça eu o que quiser, se eu estiver varrendo, se eu estiver aplainando alguma madeira, mas eu sou um instrumento de comunhão, onde eu estiver. Aqui em cima, então, nós tínhamos diversas vacas para o leite, então aqui já estamos o material, não é? Aqui também, na época havia muita formiga nesta região, então isso aqui era usado para matar as formigas. Então, dentro desse invólucro aqui, eram colocadas brasas, e por cima das brasas o veneno, e depois então as pessoas vão achar onde está o buraco do ninho da formiga e faz fumaça lá, e depois tapa o buraco e as formigas morrem sufocadas pela fumaça e o veneno que entra ali. Então, aqui são todos resultados, né, daquela época. Isso aqui era usado para apertar o queijo. Então, aqui escorria o soro do queijo, né? Aqui precisava serrar as árvores para fazer lenha para o fogão, então aqui está, né? Nós tínhamos também, aliás, na congregação, a irmã, especificamente, digamos, no início era mais educação ou saúde, mas depois foi se diversificando, porque o nosso fundador dizia assim: vai lá onde ninguém vai e faça aquilo que ninguém faz. Então, nós tivemos e temos ainda irmãs dentistas, irmãs médicas, irmãs da assistência social, irmãs, conforme a necessidade. Então, a formação, também de acordo com os dons da pessoa, vai se aperfeiçoando e faz os cursos necessários, e daí então vai para a missão já disposta para o que der e vier, não é? Então aqui, na época que
que os dentistas usavam, não era muito anestesia, mas isso aqui é mais para pedalar, e para fazer obturações, para fazer... Né? E neste armário, então, nós temos aqui as plainas, olha, diversos tipos de plainas. Este outro aparelho aqui debaixo é para colocar o óleo nas máquinas, que o parafuso era lá embaixo, então tinha que ter uma ponta longa para colocar, para lubrificar as máquinas. E aqui embaixo são os modelos para a confecção de calçados. E nós encontramos aqui, esse aqui é o ferro, porque uma vez se usava na parte de baixo do calçado, usava-se tachinhas. Então precisava ter um ferro que tirasse a ponta da tachinha. E aqui nós ainda encontramos um frasco com a tinta que torna o couro preto para o calçado. Ainda do tempo das irmãs, primeiras irmãs que estavam por aqui, e nós ainda encontramos esse frasco com um pouco de tinta ali dentro. Então essa capela foi idealizada pela Madre Justina Inês, uma irmã que veio da França em 1903. E essa irmã quis reproduzir aqui a igrejinha onde ela foi batizada lá na Savoia. O desejo dela era que fosse um ambiente amplo e que ajudasse a oração, que ajudasse as pessoas a se concentrarem. E a inauguração então aconteceu em 1929. E esta capela era exclusivamente para as irmãs e as moças que desejavam se preparar para a vida religiosa. Hoje em dia ela é aberta para o público e as pessoas da cidade gostam muito de vir rezar conosco, também nos ajudam nas celebrações eucarísticas, com o canto, com a liturgia. E os freis capuchinhos que sempre nos acompanharam desde o início, que convidaram as irmãs para virem da Savoia aqui para Garibaldi. Até hoje eles continuam presentes aqui em Garibaldi e nos presenteiam sempre com a sua presença para as celebrações eucarísticas.